Boa noite, meus irmãos. Mais uma segunda terça-feira do mês. Mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos abordar o capítulo 18, que se intitula Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo, ele tem algo de diferente. Ele começa com a parábola do festim de núpcias. Creio que todos já tiveram a oportunidade de ler esta parábola. E ela é uma das parábolas que chama-nos mais a responsabilidade. Chama-nos nós espíritas. Chama-nos nós que temos, através desta nossa casa, a oportunidade de estudar o Evangelho, a oportunidade de praticar as leis morais. Se não, vejamos. Vamos começar, para aqueles que não se lembram desta parábola, citando-a, lendo-a. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes pelo caminho. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, os bons, os maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei, então, em seguida, entrou na sala para ver aqueles que estavam sentados à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 22,
versículo de 1 a 14. Quem seria o rei que preparou o festim para as bodas do filho? O casamento, na época, era uma festa grande. Era uma semana de comemoração. A alegria reinava durante 7 dias. E o pessoal que é convidado de um rei é o pessoal mais destacado na sociedade que pertence. E assim foi feito o convite para eles. Primeiramente, o rei, aqui simbolizando Deus. Deus que faz um convite para que nós participemos deste ágape de alegria, este festim de núpcias, que é o reino de Deus. E ele mandou os primeiros mensageiros, na figura dos profetas, que avisassem, preparassem o povo para a chegada de um Messias. E esse povo escolhido foi o povo hebreu. O povo hebreu foram os primeiros a acreditar e a tornar público que eram monoteístas, acreditar no só Deus. Mas, por outro lado, foi um povo que aos poucos foi se descuidando da parte espiritual, da parte moral, e se apegando às coisas exteriores, a procissões, a ladainhas, a batismos, a casamentos pomposos, a circuncisões, e assim se desviando do convite feito. Aqueles que foram para a sua casa, que foram para a sua casa de campo, que não deram a mínima para o convite do rei, são os materialistas. À época, os fariseus e os saduceus, que não falavam por todo o povo hebreu, mas eles eram destaques. À época, houve uma desordem em Jerusalém. E seitas foram criadas, várias seitas existiam, dentre elas a dos zelotes, a dos fariseus, como eu falei, a dos saduceus, a dos escribas. Era uma confusão geral. E o dono rei mandou mais um mensageiro. E esse mensageiro viria para pôr ordem na casa, não para alterar as leis que já tinham sido recebidas por Moisés. Mas ele veio trazer o amor. Ele veio fazer com que as leis se cumprissem e mostrassem para aquele povo indisciplinado que o amor fala mais alto, que existe um outro mundo espiritual que eles não acreditavam. Então, Cristo, o próprio amor, quando veio à Terra, veio com essa missão. E como diz aqui na parábola, o rei mandou que convidasse a todos. E todos esses a que ele se refere é a todos os povos,
aos cristãos e aos não cristãos que iriam receber a Boa Nova, que iriam receber o Evangelho. E assim foi feito. Mas, para nós fazermos parte deste banquete nupcial, nós temos que estar com a nossa veste branca, da cor da limpeza. Nós temos que estar com o coração limpo. Nós temos que vibrar em uníssono com os espíritos superiores para que as nossas comunicações se façam ouvidas. E tal como diz na palavra, na parábola, 70 depois de Cristo, Tito, os romanos acabam Jerusalém, saqueiam Jerusalém, incendeiam-na, e é o caos. Então esta parábola, na realidade, é um convite para que nós participemos deste ágape. O convite está feito. Depende de nós. Mas as nossas roupas estão maculadas? Sim. Mas é tempo. É tempo de participarmos desse ágape fraterno celestial. Para isso que nós estamos aqui. Aqui nós estamos para pagar o que devemos para tirar esta nódoa que tem no nosso perispírito. E ele é bom. O rei é bom. Ele aceita essa nossa decisão. Mas temos que ter, primeiro, vontade. E aqueles que têm dificuldade até em crer nisto, saibam que uma coisa chamada oração e a caridade e o autoconhecimento, a reforma íntima, são os instrumentos que nos fazem dignos de recebermos, de adentrarmos o salão do banquete. O convite já foi feito há muito tempo. O segundo item do capítulo versa sobre a porta estreita. Para nós chegarmos nesse salão aonde se encontra essa festa, existem duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Faz parte do caminho. A maioria procura a porta larga. É a porta dos prazeres. É a porta dos enganos, do materialismo, das coisas passageiras, falsa felicidade. E muitos não querem fazer força para passar pela outra porta, porque esta larga é a porta da perdição e a estreita é a porta da salvação. É esta estreita que leva ao salão do banquete. E nós temos muita chance para atravessarmos essa porta. Dizem alguns autores, Sócrates, que não foi dele, na realidade, atribuída a outros pensadores da época, mas essa frase estava no oráculo de Delfos, que é: conhece-te a ti mesmo. E é conhecendo-nos interiormente que nós temos chance de nos ajeitarmos. Só nós podemos
ver, na realidade, as máculas que temos, as nódoas que estão sobre a nossa veste nupcial. E nós temos que torná-la branca, porque é o traje. Você não vê num casamento alguém que estiver de bermuda, com certeza é convidado a se retirar. Não está conforme o ritual do casamento. E aqui é a mesma coisa. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Nós temos que nos esforçarmos também para que isto aconteça. E é nesta existência que nós não devemos marcar passo. Não devemos deixar para outra, não. As coisas externas estão a nos arrodear e a nos chamar a todo tempo. Mas nós temos um livre-arbítrio. Nós sabemos que aquilo interrompe a nossa escalada espiritual. Vamos evitar. É difícil? Sim, é difícil para todos. Todos que estão aqui somos devedores. Mas principalmente, como eu falei, o espírita, que neste evangelho, nas leis morais, temos como que chance maior do que os outros. Por isso que um item mais na frente que diz, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, pede, clama pelo Senhor, mas não se preocupou em se preparar para isso, para ser ouvido. Porque quando o tempo está ruim, a comunicação fica mais difícil. Nós temos que fazer com que o tempo seja um céu de brigadeiro para que as nossas conversas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas louvações sejam escutadas e não se percam no espaço. Isto depende só da gente. Nós temos que nos lembrar da casa edificada sobre a rocha que aguenta o vento, que aguenta as intempéries, do que aquela construída sobre areia, que vem um golpe forte de vento e derruba por falta de alicerce. Então nós temos que fazer o nosso alicerce tão profundo até atingir a rocha da fé, a rocha da crença, a rocha da responsabilidade que devemos ter como cristão, como irmão. Outro item do capítulo nos fala sobre a quem muito foi dado, muito será cobrado. É uma consequência daquilo que nós estamos falando. Aqueles que têm chance de melhorar seu conhecimento, esses têm que estar mais vigilantes para não cair numa esparrela, para não mudar o seu caminho ascensional. E ele tem a obrigação de ficar atento, porque ele lê o Evangelho, ele estuda o Evangelho e pratica o Evangelho. Se não pratica, é para praticar. Então esses serão ouvidos. A quem mais tem, mais será dado. Porque ele tem esta chance de ganhar mais. E aquele que não tem, lhe será tirado o pouco que tem, com certeza. Aquele que não procura melhorar, aquele que não procura polir a sua pedra bruta que existe em si, aquele que não procura classificar
a sua semente de melhor qualidade para germinar um fruto e uma árvore que dê sombra ao irmão. Não, joga qualquer semente. Joga uma semente de uma planta infrutífera e não vai ser útil. Não vai colher nada. Não vai dar uma sombra de exemplo de conhecimento para os seus irmãos. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. Que nós temos que continuar a ter vontade de melhorar. Que os erros venham. Eles estão aqui para isso. Mas nós temos uma arma grande que é: fora da caridade não há salvação. Reconhece-se o cristão pela sua obra. Não é uma coisinha qualquer que ele saia farisaicamente a bradar aos quatro cantos que deu esmola, que fez isso, que fez aquilo. Muito mais valor tem a moeda da viúva do gasofilácio de cobre do que o punhado de ouro dos fariseus, que jogavam um punhado de ouro em pó e alardeava para todos. E aquilo era o resto que eles já tinham muito. Enquanto a viúva, aquela moedazinha de cobre, era o seu tesouro. É o tesouro espiritual, que se mede tal metal, não pela quantidade, mas pelos quilates, pela pureza. Quem as leis morais pratica terá próspera colheita, o que bem lhe qualifica a transpor a porta estreita. Boa noite, um abraço a todos, obrigado pela atenção.